Muito bem. Quero convidar você a retornar ao texto que nós lemos no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 1. Jeremias, capítulo de número 3, versículo número 1. Eu li um texto até o verso 21, mas nós vamos ler apenas a exposição como base, como ponto de partida será o verso de número 1, tá bom? Então, Jeremias, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, perdão, capítulo 3, verso 1 a seguir. Verso 1 apenas, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor, eterno Pai, nos ajuda neste momento, Senhor amado, nesta noite, a compreender a Escritura, a Tua Palavra, e tudo aquilo, Senhor amado, que for falado aqui, seja para a glória do Teu nome. Senhor, não permita que haja uma intervenção dos meus pensamentos, minhas ideias, minhas vontades, que tudo, Senhor amado, flua conforme a Tua Palavra nos orienta. Que seja a Tua Palavra a falar, Senhor, que ela nos direcione, que haja, ó Deus eterno, verdade nas nossas palavras, porque a Tua Palavra é verdade, meu Senhor. Fala conosco, nos ensina. Mais uma vez te pedimos, humildemente, fala aos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Amém. Pois bem, nessa noite eu queria dar um tema a essa mensagem. Não é um costume, não tenho esse costume, mas eu gostaria de nessa noite dar um tema a essa mensagem, porque eu entendo que o momento que nós estamos passando também é um momento muito diferente na história e na vida de muita gente. Os mais velhos talvez tenham passado por situações parecidas, em outras crises muito sérias, que o Brasil já sofreu, que o mundo já passou. Aqueles veteranos que estão ainda vivos, que acompanharam a Segunda Guerra Mundial, que sofreram também essa situação de suspensão da alma por causa das coisas que aconteceriam amanhã. Mas agora, nesse momento, há uma situação mundial que não foi teoricamente provocada pelo homem, mas que atinge a toda a humanidade. E em momentos como esse, a gente sempre para pensar qual é o lugar do cristão e o que nós podemos esperar do Senhor diante de tudo isso. Bom, há uma lenda muito antiga que eu confesso para os irmãos que eu acreditei que fosse verdade, até poder pesquisar e descobrir que não é verdade. É pena, porque eu achei que estava bonita a história, eu queria que fosse verdade. Mas não era. Há uma lenda que começa com Platão citando, colocando essas palavras na boca de Sócrates, dizendo que Sócrates teria dito que no momento da morte o cisne ecoa o seu canto mais belo. Que apesar de toda a sua vida, de todo momento da sua vida, ele nunca canta, ele não consegue cantar, ele grojeia, ele tem um som estranho, mas no momento da sua morte ele solta o canto mais belo e então morre. Diante da possibilidade da morte, ele canta o seu cântico mais belo. Na harpa cristã, utilizada por muitas igrejas, tem um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviam na escuridão. É interessante como momentos de dor, de tensão, de tristeza podem, ou talvez gerem, podem não, mas geram em nós um sentimento de necessidade que nos leva a servir ao Senhor em adoração. Mas todos fazem isso? Claro que não. Aqui nós estamos falando de pessoas que conhecem ao Senhor, que ouviram a sua voz, entregaram a sua alma a Cristo, e diante disso, a sua esperança não é mais humana, não é mais carnal, não é mais desse mundo. Ele age como cidadão dos céus, e a sua esperança está na sua pátria, que ele aguarda ansiosamente, que não é aqui, que não é terrena, que não sofre
intervenções de governos terrenos. Bom, o canto do cisne pode ser uma lenda, mas há um cisne, ou existiram vários cisnes durante a história da igreja. Jeremias foi um deles. Jeremias foi um profeta que, desde o início, a Bíblia, no capítulo 1 do livro de Jeremias, mostra seu chamado, ele ainda muito novo. Ele chega a dizer ao Senhor que ele é uma criança e que, como uma criança, ele não sabe o que dizer, não saberia como falar diante do povo. Ele estava sendo mandado para um povo que ele não saberia como falar. E mais do que isso, ou, na nossa perspectiva humana, pior do que isso. Deus chama Jeremias e diz que a mensagem de Jeremias não será ouvida pelo povo. O povo não se converterá diante da mensagem de Jeremias. O povo não dará ouvidos à mensagem de Jeremias. Jeremias falará, Jeremias anunciará, mas ele será colocado, ele será entendido, ele será lido como inimigo do povo, do próprio povo que o Senhor está o enviando. E ele não está enviando Jeremias para um povo estranho. Ele está enviando Jeremias para a sua nação, para o povo de Israel, para a nação eleita. Essa nação que se rebelou contra o Senhor. Um povo que, apesar de ter sido chamado por Deus para servi-lo com sinceridade e alegria, perdeu completamente a linha do que seria ser fiel ao Senhor. Se distanciou dos caminhos de Deus. O Senhor sempre chamava o povo de Israel de volta ao caminho correto através de profetas, de reis que foram leais e justos. É claro que esses reis eram orientados por esses profetas. Jeremias é um desses profetas que fala aos reis, que anuncia ao povo a respeito da sua iniquidade. Jeremias é chamado para mostrar ao povo a baixeza, a situação absurda de pecado, de negação de Deus, a idolatria em que o povo estava envolvido, a falta de respeito às leis do Senhor, a absoluta anarquia social em que o povo se envolveu de tal maneira que não havia qualquer vestígio da justiça que o Senhor havia colocado no início como um sinal do povo eleito. Os príncipes eram ladrões, o povo era corrupto, o povo se voltava para os deuses, para os ídolos, os reis se dobravam diante de deuses estranhos, diante do Senhor, capazes inclusive de dividir o templo de Deus com outras entidades, colocar Baalins e imagens de Baal, um deus caldeu, uma entidade caldeia, que vai ser adorada pelo povo de Israel e vai ser colocado ao lado, ou melhor, dentro do templo do Senhor. E a gente às vezes acha que é de fora que vêm os erros grotescos, né? Na verdade, esses erros começaram com o próprio povo do Senhor. Jeremias é o profeta que é chamado para alertar o povo de Israel de que, mais uma vez, teimosamente, do mesmo jeito que eles fizeram desde a saída do Egito, desde o dia que Deus os escolheu, eles continuavam errando, pecando e continuamente indo para caminhos errados. Jeremias é escolhido e rejeitado, escolhido por Deus, rejeitado pelos homens. E ele é enviado a uma nação que é rebelde, absolutamente rebelde. Os pecados de Israel são muitos. Os erros de Israel são grotescos. E Jeremias, ele é o profeta que tanto ama a sua nação, o seu povo, como o povo escolhido de Deus, quanto ama o próprio Deus. Jeremias, ele está dividido, não no sentido de que ele está dividido na sua fidelidade, no seu amor. Jeremias não está dividido no seu amor. Jeremias está dividido pelo fato de que, de alguma forma, o povo que ele ama está desobedecendo ao Deus que ele ama. E entre o amor de Deus e o amor do povo, ele pende, é claro, para o amor de Deus. Mas é muito doloroso para ele perceber que o povo de Deus anda em caminhos tortuosos. E Jeremias sabe o que Deus fará com esse povo. Deus suscita aqui a palavra é para Deus provoca, Deus levanta o povo caldeu, os babilônios, a nação, um dos impérios mais poderosos daquele momento, daquele tempo. Ele levanta os caldeus,
a nação de Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, e envia, e Nabucodonosor se levanta contra a nação de Israel e invade Israel. 2 vezes ele faz isso. Na primeira vez ele acaba com as 10 nações, com as 10 tribos do norte, e acaba com a nação chamada Israel, que é a parte norte desse povo. Na segunda vez ele entra, invade Jerusalém, destrói o templo, acaba com tudo, e ali então é o fim da nação de Israel, que fica nesta forma por 140 anos, 70 anos de cativeiro, e apenas 140 anos depois Israel volta a ser nação, volta a ser povo. Isso tudo acontece por uma situação que Deus já havia chamado a atenção de Israel várias vezes. O povo estava em pecado, mas o povo não se arrependia. O povo estava errado, mas o povo não queria correção. O povo estava caminhando largamente para longe de Deus, mas eles não ouviam a voz de Deus os chamando de volta. Eles não queriam ouvir. Eles faziam ouvidos moucos, surdos, que ouvem apenas o que querem, que é agradável. Pois bem, Jeremias então começa o seu texto dizendo que ele é o homem que viu a aflição. É o profeta que está no meio da situação, no meio do povo. Jeremias vê Israel se corrompendo. Jeremias sofre atentados do próprio povo contra ele, porque ele falava: vocês precisam se arrepender, porque Deus levantará os caldeus. Deus já enviou Babilônia contra Israel. Depois ele se revolta contra Jeremias, porque Jeremias diz: olha, não se levantem contra os babilônios. Não resistam à força deles, porque eles estão vindo pela ordem do Senhor, e eles vão invadir. E eles diziam: não, nós venceremos, nós somos mais fortes, Deus de Israel está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio, nós seremos vitoriosos, nós seremos aqueles que irão mais uma vez vencer, porque Deus, como deu vitória no seu antepassado, dará uma vitória hoje, Ele nos dará vitória mais uma vez, o povo da Babilônia será esmagado, porque o Senhor está conosco. Na segunda opção, quando eles percebem que realmente a nação babilônica está invadindo, está chegando muito perto, o rei de Israel convoca ou tenta fazer uma aliança com os egípcios, com a nação egípcia. E não ouve quando o Senhor diz a ele: não faça isso. É impressionante como temos dificuldade de reconhecer quando a mão de Deus está contra a humanidade. Eu vi e ouvi muita coisa essas semanas, esses dias, esses meses todos, com relação a essa crise que o coronavírus deflagrou em todo o mundo. Nações que a gente às vezes nem ouvia falar estão se posicionando. Lugares que eram paradisíacos, hoje são símbolos de morte. Lugares que eram tidos como muito fortes, hoje estão sendo minados pela força de um vírus. É só um vírus que está tirando o mundo do seu eixo. Mas como é que os homens estão falando a respeito disso? O que é que os homens dizem? Esse é o ponto da segunda parte da frase que inicia esse capítulo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Esse é o grande problema. Ninguém ousa dizer que o que está acontecendo é o furor de Deus, é a ira de Deus. Ninguém ousa dizer que tudo isso que vem sobre o mundo é as taças da ira de Deus que estão se enchendo, que começam a ser derramadas sobre esse mundo tenebroso. Ninguém tem coragem de dizer que a igreja, sim, passará por tudo isso. Passará por todas essas coisas. Eu sei que, historicamente falando, a igreja brasileira, boa parte da igreja brasileira, acredita no arrebatamento secreto, em que Deus nos tirará do mundo antes que o mal venha sobre o mundo. Bom, difícil é você me mostrar isso na Escritura. Porque em nenhum lugar da Escritura está dito que o Senhor tirará a igreja do mundo para que então a aflição caia sobre o mundo. Em nenhum lugar está escrito que o Senhor retirará a igreja do mundo para que a grande tribulação aconteça sobre eles. Antes,
Vários textos demonstram que precisamos estar firmes no Senhor para passarmos pela tribulação, pelos dias maus que virão sobre nós. O Senhor alerta os discípulos para que eles permaneçam firmes por causa dos dias maus que virão. O Senhor alerta a igreja várias vezes para que a igreja permaneça firme por causa dos dias maus que virão. Paulo alerta os irmãos para que eles estejam firmes por causa dos dias tenebrosos que virão, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o Senhor Jesus. No final de tudo aquilo, então, o Senhor se mostrará. Mas nós preferimos acreditar que nada nos tocará, que nada chegará à nossa casa, que nada tocará os homens. Aí alguns pegam o Salmo 91 e abrem nas suas estantes, leem o Salmo 23 todo dia de manhã quando acorda, todo dia à noite quando dorme. Acreditam que a leitura do texto bíblico é uma espécie de mantra que cria uma proteção especial, uma áurea de proteção ao seu redor. O povo de Israel achava a mesma coisa. O povo de Israel estava absolutamente seguro lá em Jerusalém, acreditando que Deus guardaria eles de todo o mal que viesse contra o mundo. Que as nações que se levantassem contra Israel cairiam. Toda a ferramenta preparada contra ti perecerá. Como se fossem pessoas muito especiais que nenhum mal pode tocar. E acontece que a soberba começou a subir o coração deles. De tal maneira que essa proteção de Deus passou a ser uma obrigação do próprio Deus. A lamentação de Jeremias, capítulo 1 e 2, é justamente porque o povo se tornou um povo ímpio. Nós estamos olhando para o mundo, estamos vendo um vírus que, como tantos outros vírus, que como tantos outros males, não faz seleção. Não seleciona os que são cristãos dos que não são cristãos. O que frequenta a igreja do que não frequenta a igreja. Na Itália estão morrendo cristãos, irmãos em Cristo. Na China também morreram. Nos Estados Unidos estão morrendo e vão continuar morrendo. Por que isso? Porque não é a aflição que vem especificamente sobre um grupo de pessoas, sobre os ímpios especificamente. Mas é a aflição que vem sobre o mundo. Um mundo de pecadores, um mundo tenebroso, um mundo que esqueceu-se do Deus que o criou e que agora caminha passos largos para o seu juízo. Isso é só a ponta do iceberg do juízo que Deus já falou que virá. Nós precisamos olhar para isso e observar que Jeremias está dizendo que essa aflição que ele viu vir sobre Jerusalém veio da mão do próprio Deus. É o Senhor que governa o mundo. É o Senhor que governa a história do mundo. É o Senhor que governa tudo e todos. É o Senhor que tem ouvido e visto há muito tempo uma nação ímpia, um povo ímpio, um mundo ímpio, que se bajula, que se gaba de ser muito bom, de ser poderoso, de ser rico, de ser inteligente, de um monte de pastores nesse Brasil que não valem, sabe, não prestam, não têm a mínima consciência de quem é o Deus do qual eles tomam o nome. De homens que deveriam ser homens de Deus, mas que são uma vergonha para o Evangelho. Pregam doutrinas que não são bíblicas, ensinam mentiras, abraçaram a ideologia mundana do bem-estar e agora pregam coisas bonitas e boas. Colocam o homem no centro e diz que agora o homem é o centro de Deus e Deus vive para ele. Homens que não conhecem e não sei se um dia conhecerão o Evangelho. Que não sabem quem é Cristo, que nunca pararam para olhar a Escritura e entender quem é o Senhor soberano sobre ela. Homens que nunca temeram o nome de Deus, mas que estão nos púlpitos pregando mentiras o tempo todo. Coisas que lhe envaidecem, que querem mostrar como eles são poderosos, inteligentes, ricos, famosos, capazes de fazer coisas grandiosas. Se esquecendo que toda a sabedoria humana é nada diante de Deus.
Jeremias lamenta a sua situação e lamenta a situação do povo de Israel. E ele não está lamentando aqui uma parte do povo de Israel. Jeremias está lamentando o fato de que os sacerdotes se tornaram tão ímpios quanto as nações vizinhas. Jeremias está lamentando aqui que os governantes se tornaram tão maléficos, tão maldosos, tão inescrupulosos quanto os príncipes das nações ímpias, que não conhecem a lei do Senhor. Jeremias está lamentando aqui o fato de que ele, como profeta, foi obrigado por Deus a pregar para um povo que ele sabia que não o ouviria. Essa é a frustração do profeta da verdade. Essa é a frustração do profeta, do homem, do pregador do evangelho, que prega o evangelho hoje em dia. Porque pregar o evangelho hoje é uma experiência dolorosa. Porque as pessoas querem muitas coisas, menos o evangelho. Elas querem fama, fortuna, dinheiro, felicidade, promessas de bom casamento, promessas de um emprego decente, promessa de felicidade aqui e no futuro. Elas querem um Deus que acompanha elas enquanto elas fazem suas matinais de felicidade e alegria, e na sua vida na academia, na sua vida no cotidiano, nas flores que elas plantam nos jardins. Elas querem um Deus que apenas contemple as coisas simples e assim que elas vivem. Mas não há um comprometimento de santidade diante do Senhor. Porque uma vida simples não é uma vida alheia de Deus. Uma vida simples não é apenas uma vida que se desliga das coisas desse mundo, no sentido de eu não gosto de riqueza, não gosto de poder. Não é uma vida comunista. Não é uma vida de ideologias, da justiça social. Não é isso. O Evangelho não nos chama para uma justiça social fabricada pelo homem. Se você olhar para a história do mundo, você vai ver que toda justiça social coordenada, construída em cima de homens e da ideia de homens, terminaram em genocídios, terminaram em mortes, terminaram em ditaduras. Por quê? Porque o homem é mau. Porque a aparência de bondade no homem é só aparência. No coração do homem, do ímpio, do governante, daquele que tem o poder, daquele que está com a caneta na mão, é um coração de ímpio, é um coração de pecador. E se ele não se arrepende, e se ele não se deixa converter, se o Senhor não quebra e o faz um novo homem, ele continuará sendo um ímpio, só que agora um ímpio que governa. Com ideologias bonitas, com pensamentos de paz, mas que no fim são pensamentos de guerra, são ordens de guerra, terminará em ódio e em morte. Jeremias viu uma nação inteira que dizia servir a Deus desaparecer sob o furor de Babilônia. Mas sabe o que é pior? O que é pior é que o Senhor chama os homens, faz estas coisas no mundo, envia o mal no mundo para que os homens lembrem-se que Ele é Deus e se convertam dos seus pecados e se convertam da sua maldade. Mas os homens não se convertem. O Salmo 50, verso 16 a seguir, diz que o Senhor diz ao ímpio: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Que muita gente faz, né? Lê a Bíblia e diz que é uma pessoa de Deus. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras, fala, mas não vive. Diz que acha lindo as coisas, mas não pratica essas coisas. Essas coisas são muito bonitas para falar, mas são inúteis a ele para viver. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. É assim que é a nossa sociedade. O Brasil é assim. Ama ladrões e ama os adúlteros. Fala de justiça, fala de legalidade, fala de retidão, mas ama corruptos. Tanto que eu elegei um monte deles já. Solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos.
Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a ti, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Esse é o problema. Os ímpios, os homens dessa nação, os governantes dessa nação, estou falando de todos os políticos em geral, de todos aqueles que de alguma forma orientam, dos professores, daqueles que poderiam ensinar a justiça, mas que não se converteram, que não reconhecem o Senhor como seu Deus, que não reconhecem a Escritura como orientadora da sua vida. Todos eles acham que fazendo as coisas que eles fazem, Deus é igual a eles, Deus ama o que eles fazem, porque eles são assim e Deus é aquele que ama todas as pessoas de igual forma. Pensas que eu sou igual a ti. O povo de Israel pensava que Deus estava olhando para eles e achando tudo lindo que estavam fazendo. A igreja brasileira, não vou falar nem igreja, as denominações brasileiras fazem um monte de coisas e acham que Deus está aprovando tudo isso. Se desviam completamente da Escritura, se deixam levar por psicologia, por filosofias, por pensamentos políticos, por ideologias políticas, ensinam essas coisas e acham que Deus está agradando-se de tudo isso, se esquecendo da Escritura, se esquecendo de quem é o Senhor. Mas Deus mostra que tudo isso Ele vai trazer à tona. Meus irmãos, nós estamos passando por não é nem uma tempestade, é uma nuvem escura, diante daquilo que está determinado que aconteça. Não sei se é agora ou se será daqui a 10 anos, mas as coisas tendem e caminharão para a vinda de Cristo. Porém, Ele mesmo disse, antes da sua vinda, a aflição seria muito maior. Uma aflição que o mundo jamais viu. Antes da sua vinda, as coisas piorariam muito. Mas, diante de tudo isso, será que não há uma possibilidade de que os homens, olhando para essas coisas, se convertam? Pois é, essa é a nossa oração, nosso desejo é que o que está acontecendo ao redor do mundo sirva para que os homens se convertam, se voltem, olhem para o que está acontecendo e digam, não, nós pecamos, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor. Mas sabe o que acontece? No livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 9 primeiro, né? O texto ele se repete algumas vezes. Eu vou ler só o capítulo 9, versículo 20 e 21. Se você tiver sua Bíblia em sua casa aí, por favor, abra. Apocalipse, capítulo 9, versos 20 e 21. Que diz assim, verso 20. Depois que há o toque da sexta trombeta, e que os homens, então, são afligidos de maneira terrível, há flagelos, a morte, a dor, eles sentem tanta ânsia de morte que chegam a pedir por ela. O verso 20 diz, aqueles que sobreviveram, aqueles que ficaram, aqueles que não morreram por causa das pragas, os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, não se arrependeram das suas mãos, das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Você sabe o que acontece depois que passa toda a tribulação, todo o mal, depois que o furacão passa, os homens voltam a viver da mesma maneira. Todo mundo lembra, eu não me lembro muito bem agora se foi em 2014, 2015, que o Katrina destruiu Nova Orleans, nos Estados Unidos. Você sabe o que acontece em Nova Orleans? Um carnaval, uma espécie de carnaval lá. Bom, mas para quem já viu os vídeos, ou já quem acompanhou algumas coisas que acontecem nesse carnaval de Nova Orleans, quem conhece, as pessoas que viram o que acontece em Nova Orleans, sabem muito bem que aquela cidade não é uma cidade santa. Não é uma cidade que, pode-se dizer assim, é um lugar de temor ao nome de Deus. Do carnaval que eles fazem. Quando Katrina veio e destruiu aquela cidade, muita gente fez
vigílias de oração, pessoas oravam no meio da rua, pessoas se reuniam nas casas, e pessoas estavam fazendo aquilo no meio da destruição, e o mundo todo se comoveu com a destruição que estava acontecendo no Katrina. O Katrina passou. Nova Orleans está sendo reconstruída. E sabe o que eles refizeram de imediato? O carnaval. A festa. Tudo de novo. Voltamos à nossa vida normal. Por quê? Porque Deus deve ser um comum de nós. Ele deve gostar dessas coisas. Ele deve gostar desse carnaval que arrasta Jesus um personagem tipo Jesus pela Sapucaí, que coloca uma entidade bem grande e todos os seus devotos estão ali em adoração. Porque Deus deve gostar muito dessas festas que promovem a homossexualidade, a prostituição, a lascívia, o adultério, o roubo. Realmente Deus deve estar tranquilo quanto a isso. Vocês pensam que Deus é como nós, e que Ele não olha para a injustiça humana. O fato do Senhor, muito tempo, estar calado e não estar reagindo ao que os homens fazem, não está punindo os homens, não significa que ele não está mais no trono. Pelo contrário, todo silêncio, ele anuncia uma tormenta muito, muito pior do que a primeira. Quando um furacão, a tsunami, não um furacão, mas quando a tsunami veio sobre a Indonésia, as testemunhas que sobreviveram contam que a água, o mar parou, virou uma piscina, não tinha ondas no mar. A água recuou quase quilômetros, metros e metros fora da praia. Foi possível ver corais que estavam guardados muito tempo ali embaixo da água. E havia uma tranquilidade, nenhum vento, nenhuma brisa, nada. Até que veio a tsunami. Até que onda gigante veio e não houve como escapar daquilo. O silêncio de Deus não significa que ele não vai julgar. Uma nação ímpia como o Brasil não pode se levantar para dizer que não, que Deus é brasileiro ou que Deus ama o Brasil. Eu observo, vejo pastores fazendo campanhas com a bandeira do Brasil. Meu irmão, lembra de uma coisa? Acho que você esqueceu. Nossa pátria não é aqui. Nossa nação não é essa. Nós não somos somente brasileiros. Estamos aqui, obedecemos às leis desse país. Mas nossa pátria está nos céus. O nosso lugar é a Nova Jerusalém. Não é nem aquela lá de Israel, não. É a nova. A que vem dos céus. Eu não oro por esse país porque esse país é especial. Esse país não é especial. Apesar de tudo que ele tem, todo o potencial que poderia ter nesse lugar, é um lugar de corruptos. Do povo ao governo. De pessoas que não conhecem o Senhor. De igrejas que desonram o nome de Deus. Mas, apesar de tudo isso, a gente ora para que o Senhor continue salvando os seus no meio de tudo isso. Porque o Senhor vai tirando os seus do meio do lamaçal de pecado, do meio das trevas. Ele arrasta os seus, ele tira os seus, ele limpa e transporta para o seu reino. Essa é a nossa esperança. De que o Senhor continue fazendo isso, mesmo agora, no meio de tudo isso que está acontecendo. Mesmo agora, no meio de toda essa onda que estamos passando. Mesmo diante de toda a tribulação que nós estamos sofrendo. Nós precisamos despertar para o fato de que o mundo em que nós vivemos não é um mundo, como eu posso dizer, gentil, hospitaleiro ao Evangelho. Essa tentativa de fazer o Evangelho se tornar amigo do mundo é um eufemismo, é uma tentativa, é uma forçação, é um sonho impossível. Porque você não pode unir o santo e o profano. A ideia de o santo e profano que as músicas baianas cantavam não tinha nada de santo. Tudo ali era profano e continua sendo. Não há santidade em meio ao pecado. Jeremias viu um povo
que não se convertia, que não se arrependia. Mas então, no meio de tudo isso, de toda essa escuridão, de tantas notícias ruins, de tanta tragédia, de tanta dor, o que nós podemos esperar como Igreja de Cristo? O que, se a minha esperança está no Senhor, o que é que eu posso esperar? Bom, o profeta Jeremias não parou no versículo 21, graças a Deus. Ele convoca essas memórias de coisas que Deus fez no passado. Ele se lembra que ele estava no poço e de lá ele clamou ao Senhor e o Senhor o tirou do mais profundo do poço e o trouxe à tona e trouxe ele de volta. Jeremias está lembrando que Deus, apesar dos seus pecados e apesar do pecado do povo, o Senhor foi misericordioso com ele. Por isso ele começa no versículo 22, na sequência do texto, ele dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se faz nova toda manhã. A misericórdia de Deus não anula a justiça. Entenda. O fato de Deus ser misericordioso não significa que ele banaliza o pecado. O fato de Deus ser misericordioso, não confunda. É porque brasileiros não sabem o que é justiça. A gente não entende o que é justiça. Brasileiros só entendem uma coisa: eu tenho direito. Eles não sabem o que é obrigação, só sabem o que é direito. Nosso judiciário é pior ainda, porque a justiça sempre tem 2 pesos, às vezes 3. A depender de quem está pedindo, a pena é diferente. O julgamento é diferente. Então, nós não sabemos o que é justiça. O que nós entendemos de justiça é o que a gente quer que seja justo. A gente gostaria que fosse justo. Então, a gente acha que nós temos muitos direitos e que não é justo nós não termos o que nós queremos. Quando nós temos o que nós não queremos, quando nós não temos o que queremos, então isso é para nós injustiça. Quando alguém tem alguma coisa que nós não temos, para a gente isso é injustiça. Quando não é. Nem sempre é. Quem trabalha tem os frutos do seu trabalho. E a depender da sua capacidade de trabalho, você vai ter frutos melhores. Mas Deus não julga por elementos humanos. Sua justiça é perfeita. Mas sendo perfeitamente justo, ele também continua sendo perfeitamente misericordioso. O amor de Deus não anula a sua justiça. A justiça de Deus não anula o seu amor. Ele pune justamente sem jamais perder o seu amor pelo homem, pelos seus servos. Ele age sobre o homem com justiça. Ele foi justo com o povo de Israel em mandar o povo de Israel para o cativeiro, em mandar o povo de Israel para toda a situação que eles viveram. O que eles estavam passando era justo, porque Deus havia falado com eles que essa seria a sentença. Mas ele continua sendo misericordioso e amoroso, porque no meio de tudo isso, ele está guardando Jeremias, apesar do coração dele estar destruído por tudo que está acontecendo. Mas o Senhor continua amando Jeremias, continua amando o remanescente, aquele de Israel que foi guardado para o futuro. O Senhor continua amando os seus servos. Então, no meio de tudo isso, de toda essa balbúrdia que nós estamos vivendo, de injustiça, de doenças, de mortes, de homicídios, de assassinatos, de adultérios, de prostituições, de tudo que nós estamos vivendo ao redor de nós nesse mundo, onde é que a gente olha, para onde a gente busca, de que maneira a gente encontra uma esperança? Jeremias encontrou esperança em se lembrar quem é o Senhor. Não espere em homens. Não coloque sua esperança em pessoas. Não coloque sua esperança em governos, em entidades, em grupos, em ideologias. Se a sua esperança está em alguma dessas coisas, sinto muito, você está perdido. Se a sua esperança está colocada em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo e a misericórdia de Deus através dele, sua esperança é vã e você está totalmente perdido. A única esperança, e a esperança, irmãos, não pode ser... Paulo fala que a esperança que se vê não é esperança, porque como nós esperaríamos aquilo que nós estamos vendo? A esperança não é alguma coisa visível, palpável aqui agora, mas é uma certeza. Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Fé é a confiança
em alguém. Fé não é palavra de poder. Palavras não têm poder. Você não tem poder de transformar as coisas por sua palavra. Você é Deus, por acaso? Porque o único que tem poder de fazer com que as coisas aconteçam por sua palavra é o Senhor. Deus disse e aconteceu. O Senhor disse, haja e houve. O Senhor criou todas as coisas por sua palavra. O Colossenses diz que Jesus Cristo mantém todas as coisas por sua voz. É a voz do Senhor que mantém tudo em seu lugar. É Ele que organiza tudo pelo poder da sua voz. É Ele que chama no futuro os mortos à vida e eles ouvirão e virão a Ele. É Ele que ordena todas as coisas pelo poder da sua voz. É Deus que tem poder na voz. As palavras do Senhor têm poder, a sua não. As nossas palavras só têm poder quando elas estão cheias da palavra de Deus. Então eu não posso ter esperança em coisas passageiras daqui e de agora, daquilo que eu consiga construir. A minha esperança precisa estar em alguém mais forte do que eu. O meu socorro tem que vir de alguém que esteja mais pronto a isso do que eu. Se eu estou me afogando, eu não quero outra pessoa do meu lado que também não sabe nadar. Se eu estou pendurado num precipício, eu não quero alguém do meu lado que também está pendurado. Se eu sou cego, eu não preciso de outro cego. Se eu estou morrendo, não posso buscar ajuda em outro moribundo. Minha esperança precisa estar em alguém que está fora disso. Jeremias precisava de esperança fora do contexto de Israel, fora do contexto do seu país, fora do contexto político da sua nação. Jeremias precisava se lembrar do lugar de esperança, onde é que ele encontraria esperança. E é esse o ponto. As misericórdias do Senhor. A minha esperança precisa estar em Cristo. Porque Ele não está sujeito às coisas que eu estou sujeito. Porque Ele é imutável. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Porque Ele é o soberano assentado no mais alto trono. Porque Ele reina e reinará eternamente. Porque Ele já venceu a morte e agora Ele é imortal. Não agora, mas Ele é imortal. Ele se fez vencedor da morte. Ele tem a chave da morte e do abismo. Ele tem a chave da vida e do inferno. Ele tem todo o poder concentrado em si mesmo. As palavras dele criam vida, geram vida. É pela palavra do Senhor que eu sou renovado em vida. É a palavra de Deus que me traz de volta a minha essência. É a palavra de Deus que me enche de graça. É a palavra de Deus que me enche do Espírito Santo. É a voz do Senhor que me orienta nesse mundo tenebroso. É a voz dele que faz brilhar uma luz para a qual eu posso me direcionar. No meio de uma turbulência de escuridão, é a voz dele que brilha como um farol e me conduz ao caminho correto. Um navio à deriva no meio do mar, na escuridão, sem bússola, sem estrelas no céu. Assim é a vida do homem. Assim é a vida dos brasileiros ultimamente. Buscando em A, em B, em C, em D, uma esperança de um futuro melhor para essa nação, quando deveriam entender que tudo que acontece aqui nesse mundo, tudo que está ao nosso redor, são trevas. Nós vivemos em um barco à deriva. Está tudo escuro. Não tem lua, não tem estrelas no céu. Não há nenhuma possibilidade de enxergar. Agora tem um farol. Tem uma luz que aponta a direção correta. E não está na mão dos homens. E não é terrena. Se você não consegue ter esperança em Cristo Jesus e prefere ter esperança em coisas daqui e de agora, sinto muito, você é daqui. Você é terreno, mundano. Você ama as coisas daqui e de agora. E é aqui que você vai ficar. Mas se você, como disse C.S. Lewis, foi feito para um lugar que você não conhece, se você nasceu com uma ansiedade por algo que você nunca viu, por um lugar que você nunca esteve, se você tem essa ansiedade, então você não foi feito para aqui. Se no seu coração há um desejo por algo maior do que você mesmo, do que políticas, do que governos, do que ciência, do que sabedoria mundana,
Se você sente essa necessidade, é porque o seu coração anseia por coisas muito maiores do que isso aqui. Se isso acontecer com você, dê glória a Deus por isso. Porque é o Espírito Santo te despertando para a sua verdadeira identidade. Que não é mundana, que não é daqui. Somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos de outra pátria. De outro lugar. Não estamos no mundo para sempre. Esse lugar não é nosso. Essa casa não é minha. Essa terra não é minha. Tudo aqui passará. Pode não passar, pode passar muito rápido na minha morte, ou pode passar em mais algum tempo na volta de Cristo. Mas tudo vai passar. Mas independente de que eu morra ou que eu seja transformado, levado aos céus, de uma forma ou de outra, estaremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Ninguém escapará do juízo de Deus. Homens poderosos, na China, no Japão, Estados Unidos, Brasil, homens poderosos acham que estão acima do bem e do mal, que ninguém os alcançará, que a justiça nunca chegará a eles. Os semideuses do Supremo Tribunal Federal acham que eles estão acima do bem e do mal e que não há ninguém capaz de julgá-los. Não acreditam em Deus. Não acreditam nessa história de pobres. Pois bem, eu espero em Cristo que vocês se arrependam, para que um dia vocês não despertem diante dessa história de pobres. Só que não vai ser diante de pobres. Vai ser diante do trono do Todo-Poderoso. E seus títulos, suas cátedras, seus muitos livros de direito, seu muito poder de persuasão, sua hermenêutica de direito perfeita, sua capacidade de ludibriar usando palavras, será completamente destruída. Completamente humilhada. Se a nossa inteligência é humilhada agora, como disse o pastor Jonas Madureira, que dirá naquele dia diante do trono do Senhor? Jeremias se lembra de Deus, porque ele é o único que pode livrar os seus filhos. Jeremias se lembra de Deus porque ele é o último, o supremo, o eterno, o todo-poderoso, o perfeito, o que domina todas as coisas. Ele é o dominador do mundo, do universo, de tudo que existe, de tudo visível e invisível, de tudo que foi criado ou ainda há de ser criado, de tudo que nós conhecemos e não conhecemos. Ele é o sustentador de todas as coisas. Jeremias apela para aquele que é o Todo-Poderoso. Jeremias se lembra do Senhor e diz: o Senhor me ouviu quando eu estava no profundo do poço. Meus irmãos, por mais que seja difícil a nossa história, a nossa vida, a nossa passagem nesse mundo, por mais que seja tenebroso o que nós estamos vivendo, e que não acho que seja ainda tão tenebroso assim, mas por mais difícil que seja esse momento que nós estamos passando, lembre-se, do mais profundo abismo, no mais profundo do poço, ainda seremos resgatados pelo Senhor. Para que se cumpra o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7. E aqui eu encerro as minhas palavras nesta noite. Apocalipse, capítulo 7. Versos 13 a seguir. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede.
Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Agora temos fome e sede de justiça. Não de justiça humana, ideológica, de pessoas que acham que podem construir um mundo perfeito aqui. Agora nós temos sede e fome de justiça de Deus. Da justiça que só vem através de Cristo. Sendo justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. É dessa justiça que nós temos sede. É dessa justiça que nós temos fome. Temos fome e sede. Como disse o salmista Davi, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu partirei e me apresentarei diante dele? É dessa presença que nós temos fome. É dessa presença que nós temos sede. É esse lugar que nós ansiamos. Eu não brigo por país. Eu não brigo por cidade. Eu não brigo por estado. Eu não tenho um lugar aqui. Nosso lugar está guardado na eternidade. Os homens podem brigar por terra, por poder, por comandos. Os homens podem desejar ardentemente um lugar aqui nesse mundo. Podem matar pessoas inocentes para tomar suas terras, como se faz muito. Podem tomar dos menos favorecidos. Podem enganar também, se fazendo de santos, de bons, de heróis do povo. Pode fazer tudo isso para ter poder aqui e agora, para construírem seu país perfeito aqui e agora. Mas um dia estarão diante do juiz de todas as coisas, e diante dele essa máscara cairá. Diante dele essa soberba será destruída. Jeremias viu a assolação. Nós estamos vendo. Mas também Jeremias lembrou-se que por fim o Senhor está sentado no seu trono e de lá ele ouve as nossas orações. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para que esse tempo passe, para que o Senhor faça a sua vontade nesse tempo, que ele conduza todas as coisas conforme a sua vontade. E vamos orar principalmente para que Deus nos dê a condição e a capacidade de sermos cristãos no meio da tribulação, de não sermos frouxos diante da perseguição, da tribulação, daquilo que vem contra nós, de não sermos levados por esses pensamentos de vida boa, plena, tudo bom, tudo santo, tudo maravilhoso. Sejamos cada vez mais lembrados de nosso papel como cristãos. E se nós tivermos que ser oferecidos, que sejamos. Mas mesmo assim, continuaremos com a nossa esperança naquele que é, que era e que há de vir. Oremos. Soberano Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu, ó Deus, tens o cetro todo-poderoso. Na tua mão, Senhor, está todo o poder. Não há nada, não há ninguém em cada canto desse universo, conhecido ou desconhecido pelo homem, que não esteja diante dos teus olhos. Não há coisa alguma que escape aos teus olhos, meu Senhor. Não há nada nos céus, na terra, debaixo da terra, capaz de ser comparado ao Senhor. Capaz de ser, que possa ser colocado como uma possibilidade de comparação com o teu poder. A natureza, meu Senhor amado, expressa a tua glória, mas não toda a tua glória. Apenas pequenos pontos, fagulhas do teu imenso poder. Mas os homens, Senhor, os homens desse mundo, os pensadores, sociólogos, filósofos, cientistas desse mundo, políticos desse mundo, que pensam que têm poder neste mundo, que acham que são poderosos, jamais te conheceram, Senhor. E não sabem quem é o Senhor de verdade.
Pensam que na mão deles está o poder de fazer as coisas, de criar um país, um mundo perfeito, de fazer com que a civilização seja transformada. E cada vez que eles fazem isso, Senhor, eles matam mais gente, mais gente, mais gente. Os homens, meu Senhor, não sabem, não te conhecem. Mas tu, ó Deus, governas esse mundo. Agora, Senhor, nações e mais nações desesperadas diante de um vírus, de um ser minúsculo, microscópico, que eles não têm domínio, sobre o qual eles não têm poder. Amanhã ou depois, talvez eles consigam evitar e até controlar. Mas isso demonstra claramente quanto esses homens são nada, mas se acham tão grandes, se acham tão fortes. Quantos homens amam o pecado e a vida vã, mas rejeitam a tua santidade e a tua glória. Senhor, que se faça a tua vontade, ó Deus. Que se cumpra o teu querer, seja nesse país, seja nessa cidade, seja nesse mundo, Senhor. Que se cumpra a tua palavra. Que se cumpra, Senhor amado, toda a tua vontade. Que sejamos prontos, meu Senhor amado, para viver para a glória do teu nome, seja na bonança, seja na grande tribulação. Senhor, nos prepara, nos molda, nos modela, Senhor. Prepara o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, para vivermos os dias bons e maus, e para sermos fiéis a Ti, na alegria, na tristeza, na arena, Senhor. Pai, nos ajuda, nos abençoa. Olha para a Tua igreja, Senhor, para os Teus servos que sabem o que é perseguição em muitos lugares do mundo. Não são como os brasileiros, que choram quando falta mamadeira, que se desesperam quando vem qualquer tipo de dor. Não são como os brasileiros que acham que qualquer coisa é muito doloroso para suportarem. Senhor, nos ensina a vivermos em santidade e em vida justa, em fidelidade ao Senhor. Olha para os teus filhos, Senhor amado, para os teus servos, que por tanto tempo têm sido perseguidos na China, têm sido massacrados, em outros países também, Senhor amado, Vietnã, Congo, Sudão. Senhor, tantos teus servos têm passado por tribulações, por injustiças, mas o mundo se cala, o mundo fecha os olhos para essas coisas, porque nós não somos nada para eles. Senhor, que a tua mão se revele, ó Deus, que o teu poder se mostre e que sejamos guardados para a glória do teu nome. Nos ajuda, nos fortalece e fortalece os teus filhos em todo o tempo, para a glória do teu nome, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Amém.